Oi, gente, tudo bem? Professora Thaís, professora da disciplina de Física. E hoje a professora vai estar fazendo uma revisão aqui com vocês do conteúdo. Eu deixei a lista de exercício lá na pasta de Física, dentro de arquivos e também dentro de tarefas e trabalhos, tá? Para vocês estarem me entregando. Hoje a professora vai estar corrigindo, ou melhor, explicando e corrigindo alguns exercícios, tá? Vou corrigir os exercícios ímpares e os exercícios pares, gente, é para vocês estarem fazendo, tá bom? A professora vai colocar aqui em cima o conteúdo que vocês precisam estudar para a prova, ok? De acordo com as questões dessa lista de exercícios. Então, o primeiro e o segundo exercício, exercício 1 e exercício 2, é referente a cordas sonoras, tá? Referente a esse capítulo. A professora vai resolver exercício 1, exercício 2, vocês que vão resolver, tá? Hoje a professora vai resolver somente os exercícios ímpares, os exercícios pares a gente resolve na próxima aula, tá? Antes da prova. A questão 1 é: o comprimento das cordas de um violão, é 1,20 metros, ou seja, o comprimento, letra L, das cordas de um violão é 1,20 metros. A frequência fundamental da primeira corda Lá é de aproximadamente 660 Hz. Qual o comprimento de onda dessas cordas? Qual o comprimento de onda dessas cordas, correspondente à frequência fundamental? Bom, a gente tem a seguinte fórmula para resolver essa primeira questão, que é o comprimento de onda é igual a 2 vezes o comprimento da corda do instrumento musical dividido pelo número de harmônicos. O número de harmônicos, gente, nessa questão não está falando, mas está falando da frequência fundamental. A frequência fundamental refere-se a apenas um harmônico, ou seja, o harmônico fundamental, tá? Então, eu tenho essas informações, eu substituo aqui para eu encontrar o comprimento de onda. Então, vamos lá, 2 vezes o comprimento da corda do violão dividido pelo harmônico. O comprimento de onda vai ser igual a 2,4 metros, tá? Porque o comprimento de ondas é em metros, o comprimento da corda é em metros, tá? Então, essa primeira questão é bem simples, tá? Super fácil. A segunda questão é uma questão teórica, tá bom? Então, vocês pesquisem sobre as propriedades do som, sobre intensidade, amplitude, velocidade, timbre e altura e verifiquem as definições. Quais dessas definições responde a questão 2, tá bom? Questão 3 e questão 4. A professora vai apagar. Agora a gente vai falar sobre tubos sonoros, tá? Que também cai na bimestral. Tubos sonoros, questão 3 e 4. A professora vai resolver a questão 3 e eu vou passar a formulinha para vocês resolverem a questão 4, tá? A questão 3 fala em um tubo sonoro fechado, de comprimento. O comprimento do tubo é 0,5 metros, ou seja, L é o comprimento do tubo, tá? 0,5 metros. Forma-se um harmônico de frequência igual a, ou seja, forma-se um harmônico de frequência igual a 1190 Hz. Então, eu tenho uma frequência, tá? Não tá falando que é harmônico fundamental e nem frequência fundamental, tá, gente? Sendo a velocidade do som no interior do tubo igual a 340 metros por segundo. Qual o harmônico formado nesse tubo? O harmônico, gente, que se forma nesse tubo são as coxinhas que a professora falava, tá? Ó, as coxinhas, tá? A professora tanto falava. A fórmula para a gente resolver essa questão sobre tubos fechados, tubos sonoros fechados, é a seguinte: a gente vai precisar descobrir o número de harmônicos. A fórmula é essa daqui, tá? Comprimento igual ao número de harmônicos vezes velocidade
dividido por 4 vezes a frequência. Bom, vou substituir as informações que eu tenho aqui nessa equação para eu achar o número de harmônicos, tá? Comprimento do tubo meio igual ao número de harmônicos vezes velocidade do som dividido por 4 vezes a frequência. Multiplico em cruz, vai ficar meio vezes 4 vezes 1190. Já vou resolver isso daqui, tá? 4 vezes 1190 vai dar 4.760 igual a N vezes 340. N, 340 tá multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Meio vezes 4.760 vai ser igual a 2.380. Dividido por 340 igual a N. Dividindo 2.380 por 340, eu encontro que N, ou seja, o número de harmônicos é igual a 7, ou seja, o número de harmônicos aqui dentro do tubo é igual a 7, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso aqui. É exatamente isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 harmônicos, 7 coxinhas, tá? Que se forma dentro do tubo. Com essa frequência, essa velocidade do som e esse comprimento de tubo, meio metro. Certo? A questão 4, ela é um pouquinho diferente, tá? Por que, professora, ela é um pouquinho diferente? Vocês printem a tela, a professora vai apagar. Questão 4, gente, fala que o tubo, ele é aberto, tá? Ele é um tubo sonoro aberto. Então, é um tubo sonoro aberto. Para vocês calcularem o tubo sonoro aberto, o que tá pedindo é o comprimento, tá? O comprimento do tubo. Tá pedindo exatamente ele, o comprimento do tubo. Só que a fórmula que vocês utilizam para calcular o comprimento do tubo, aqui é só 2F, tá? 2 vezes a frequência. Não é o quádruplo da frequência, é o dobro, tá? Então, vocês usam essa fórmula para resolver o exercício 4, tá bom? Bom, exercício 5 e exercício 6. A professora vai apagar pra gente poder resolver exercício 5 e 6. Vou resolver o 5, 6, vocês resolvam, tá bom? Bom, sobre o efeito Doppler, exercício 5 e exercício 6. Efeito Doppler, gente, só pra gente relembrar, refere-se à sirene, né? Quando a gente ouve sirene, quando a gente ouve buzina de um carro, quando a gente ouve sirene de carro de bombeiro, de polícia, quando você ouve o carro do churros, o carro da Cândida, o carro dos ovos. O que acontece? Você é o ouvidor, né? O observador. Você ouve esse som desse carro, a sirene desse carro, com uma determinada frequência, tá? A frequência pode ser aguda ou pode ser grave, tá? O som pode ser agudo ou pode ser grave, depende muito da frequência, depende se você está se afastando desse carro, ou melhor, se esse carro está se afastando de você ou se aproximando de você, tá? Então, a gente estuda esse fenômeno aqui no efeito Doppler. E a questão 5 fala o seguinte: uma fonte sonora viaja de 30 metros, ou melhor, uma fonte sonora viaja com velocidade. Uma fonte sonora, então é a velocidade da fonte. Essa fonte, ela viaja com uma velocidade de 30 metros por segundo, afastando-se de um observador que se encontra em repouso. O observador está em repouso, parado, quem está ouvindo, tá? Essa fonte sonora emite uma onda de frequência, ou seja, a frequência da fonte é igual a 512 Hz, que viaja com velocidade de 340 metros por segundo, ou seja, a velocidade do som é igual a 340 metros por segundo.
Qual o valor da frequência detectada pelo observador? Frequência pelo observador, pela pessoa que está ouvindo, tá? Percebam que tem F e F'. F é a frequência da fonte sonora, ou frequência real, e F' é a frequência do observador, frequência da pessoa que está ouvindo a sirene, ou o som do carro, dos ovos, dos churros, enfim, tá? E aí a gente precisa da seguinte fórmula para resolver essa questão. Essa daqui, tá? Frequência do ouvidor, do observador, igual frequência da fonte multiplicado por tudo isso aqui, ó. Velocidade do som dividido pela velocidade do som mais velocidade da fonte. Substituo todas essas informações nessa minha equação. Aqui, 512 vezes velocidade do som, 340, dividido por 340 mais 30. Bom, resolvo tudo isso daqui, tá? Vai dar 512 vezes 340 dividido por 370. Corto 0 com 0. A minha frequência vai ser igual a... Posso multiplicar esses dois números, porque é multiplicação, tá? Multiplicação de fração, posso multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Então vai ficar 512 vezes 34 dividido por 37. A frequência é de aproximadamente 470,49, arredondando aí, né? 470,5 Hz. Arredondei aqui, tá bom, gente? Então, a frequência que a pessoa ouve é essa daqui, ou seja, é uma frequência menor, certo? Ó, a frequência da fonte, da sirene, tá? É maior do que a frequência com que a pessoa está ouvindo. Por quê, gente? Por que é menor? Porque fala, inclusive no exercício, que essa fonte sonora, ela tá se afastando do observador, tá? Se ela tá se afastando do observador, o som, ele vai ter uma frequência menor, tá? Então tá certinho o meu cálculo. Por quê? Porque a frequência da fonte é maior e a frequência com que a pessoa ouve, no caso o observador que a gente fala, é menor, tá? Logo, essa fonte sonora está se afastando, tá bom? Bom, printem a tela. O exercício 6, a professora vai colocar a fórmula aqui na lousa, tá? E aí vocês vão desenvolver esse exercício, tá? Bom, vou apagar aqui. Exercício 6. O exercício 6, gente, é muito parecido com o 5, porém tem uma informação a mais que é importante. E aí a gente precisa usar outra fórmula, tá? Sobre o efeito Doppler, que fala a questão 6. Um carro de bombeiro em repouso está com sua sirene ligada. Ou seja, eu tenho um carro de bombeiro que está em repouso. Só que esse carro, ele tá com a sirene ligada, tá? O carro de bombeiro, ele tá parado com a sirene ligada. Qual que é a velocidade da fonte, gente? Se o carro tá parado, em repouso, velocidade é 0, tá? E essa sirene ligada está emitindo uma frequência real. Frequência real, frequência da fonte, tá? De 150 Hz. Considere a velocidade do som igual a 340 metros por segundo. Calcule a frequência que um ciclista que se aproxima da ambulância com 10 metros por segundo, ou seja, velocidade do ciclista, que é o observador, eu coloquei OBS, né? De observador, tá? Eu abreviei. A velocidade do ciclista é de 10 metros por segundo.
Tá perguntando qual a frequência que esse ciclista vai ouvir a sirene, tá? Então, é só substituir cada um desses valores aqui nessa equação, tá bom? E fazer o cálculo. É isso, tá? Não é difícil. A professora já deu praticamente mastigadinho aqui pra vocês, tá bom? Bom, questão 7 e 8. Questão 7 e 8 fala sobre dinâmica impulsiva. A professora vai apagar, tá? Vamos lá, dinâmica impulsiva. Questões 7 e 8. Bom, a professora vai resolver a questão 7, questão 8 eu vou mais ou menos que falar o que vocês têm que fazer, tá bom? Eu vou orientá-los, tá? Não vou resolver, porém vou orientá-los. A questão 7, inclusive a professora resolveu essa questão com vocês, tá? Vou resolver de novo porque é uma questão que cai na prova, tá? Um pouquinho diferente, mas cai na prova. Em uma reportagem sobre savanas africanas, foram apresentadas informações acerca da massa e da velocidade de elefantes e leões. Vamos lá, tem uma tabelinha onde a gente tem a massa em quilos, tá? E a velocidade em quilômetros por hora de elefantes e leões, tá? A massa do elefante é de 4.860 quilos. A do leão, 200 quilos. Velocidade do elefante e a velocidade do leão. Nós temos essas informações aqui nessa tabela. E a pergunta é, determine a razão. Tá pedindo para vocês determinarem a razão. O que é a razão, gente, falando de matemática? É a divisão. A divisão da quantidade de movimento do elefante e da quantidade de movimento do leão, tá? É isso que vocês têm que fazer. E falando sobre dinâmica impulsiva, a gente aprendeu que impulso é igual a força vezes o tempo de contato, e a gente também aprendeu que quantidade de movimento ou movimento linear é igual a massa vezes velocidade. Se a gente está falando de quantidade de movimento, a gente tem que usar essa fórmula. A gente tem a massa e a gente tem a velocidade dos dois animais, não tem? Então, a gente vai fazer o quê? Vai dividir. Massa do elefante, velocidade do elefante. Massa do leão, velocidade do leão. Então, vamos lá. Massa do elefante, velocidade do elefante. Massa do leão, velocidade do leão. Isso daqui vai dar 194.400 dividido por 16.200. Ou seja, quantidade de movimento do elefante dividido pela quantidade de movimento do leão é igual a 12, tá? Essa é a razão da quantidade de movimento do elefante para a quantidade de movimento do leão. Certo? Não tem segredo, gente. É isso que é para fazer, porque tá perguntando a divisão, a razão da quantidade de movimento de um animal e da quantidade de movimento de outro animal. É só fazer a divisão, tá? Bom, o exercício 8, vou apagar, tá, gente? Vou apagar essa parte aqui e tem aí no enunciado do exercício, tá? A questão 8, gente, tá perguntando exatamente da quantidade de movimento, tá? Tem aí falando sobre o jogador de tênis, que durante o saque ele lança a bola verticalmente para cima. Enfim, tem toda a explicação do exercício, né? E no final pergunta a variação de movimento linear. Variação de movimento linear, ó. É a mesma coisinha que aqui, ó, quantidade de movimento, tá? A fórmula é o quê? Massa vezes velocidade. Vocês têm no exercício a massa e a velocidade. Só que tem um porém, gente, nesse exercício 8. Só um porém. A massa tá dada em gramas e a velocidade em quilômetros por hora.
e tá pedindo para vocês calcularem em quilogramas e em metros por segundo. Vocês vão precisar transformar essas unidades de medida, grama para quilograma, quilômetros por hora em metros por segundo. Como vocês fazem essa transformação? Pego o valor em grama e simplesmente divido por 1000. Já cai em quilograma, tá? Pego o quilômetro por hora e divido por 3,6. Pego o valor, divido por 3,6, vou achar metros por segundo. Fiz essas duas transformações, aí sim eu faço a multiplicação, tá? Da massa pela velocidade. Só isso, bom? Só aqui que dá trabalhinho, tá bom? Porém, depois vocês fazem a multiplicação, tá? Bom, agora a gente vai falar sobre a questão 9. É uma questão um pouquinho complexa, tá? Mas a gente vai fazer, tá? E aí a professora, a questão 11 é teoria, então eu não vou resolver a questão 11, tá? Eu vou na verdade resolver somente a questão 9 e vou orientá-los na questão 10, tá? E aí, na próxima aula, a professora vai corrigir os exercícios pares, tá? Vou explicar e corrigir os exercícios pares. Bom, então vamos lá. Vou apagar aqui. Bom, o exercício 9, 10 e 11, gente, é referente ao conteúdo sobre colisões, tá? Exercício 9, 10 e 11. E a professora, né, na aula passada presencial, a professora falou um pouquinho sobre colisões, tá? Essa questão 9, ela é um pouco complexa, mas a professora vai junto com vocês orientando, tá bom? Inclusive, esse assunto é uma continuação sobre dinâmica impulsiva, né? Se a gente for lembrar as fórmulas de dinâmica impulsiva, é o impulso, que é igual a força vezes o tempo de contato, tá? E nós temos também a fórmula do movimento linear ou da quantidade de movimento, que a gente acabou de ver no exercício que eu resolvi aqui com vocês, tá? Exercício 7 e 8, que é massa vezes velocidade. E essas duas equações vão ser importantes para a gente conseguir resolver o exercício 9, que fala, na verdade, sobre colisões, tá? Então, vamos lá. Para entender a importância do uso do capacete, o exemplo de uma colisão frontal de um motoqueiro com massa de 80 quilos, ou seja, a gente tem uma informação, a massa do motoqueiro é de 80 quilos, tá? Com um muro, ou seja, o motociclista colidiu com um muro e a massa desse motociclista era de 80 quilos. Suponha que ele esteja se deslocando com uma velocidade de 72 km por hora. Preciso transformar essa unidade de medida, tá? A gente já transforma. Quando ele é arremessado em direção ao muro na colisão. Suponha que o tempo de colisão é igual a 0,2 segundos, ou seja, 2 milésimos, tá? Até que ele fique em repouso e que a força do muro sobre o motoqueiro seja constante. Qual o valor dessa força? Ou seja, está perguntando qual o valor dessa força e quantos sacos de cimento de 50 quilos é possível levantar com essa força, tá? Quantos sacos de cimento de 50 quilos a gente consegue levantar com essa força que o motociclista colidiu com a parede, com o muro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Impulso, gente, é igual a quantidade de movimento. Se impulso é igual a quantidade de movimento, a gente iguala essas fórmulas. Força vezes o tempo de contato, de colisão,
igual a massa vezes velocidade. Força vai ser igual a massa vezes velocidade dividido pelo tempo. Eu vou descobrir a força, certo? Então vamos lá. Força vai ser igual a massa vezes a velocidade do motociclista. Opa, tá em quilômetros por hora, preciso de metros por segundo. Divido por 3,6, tá? Isso daqui, dividindo, vai dar igual a 20. Vai ser 20 metros por segundo, tá? Então, achei a velocidade do motociclista, é 20. Dividido pelo tempo, que é 0,2 segundos. A força vai ser igual a 80 vezes 20, 1.600, né? 1.600 dividido por 0,2, 80 vezes 20, 1.600 dividido por 0,2, igual a 8.000 newtons. Então, essa daqui foi a força que a gente encontrou, tá? Agora, gente, algo muito importante, tá? Então, essa daqui, ó, é primeiro passo, primeira parte do exercício, tá? A segunda parte, a gente vai ver quantos sacos de cimento a gente consegue levantar, quantos sacos de cimento de 50 quilos a gente consegue levantar com 8.000 newtons, tá? Bom, só que antes, a professora precisa mostrar para vocês o seguinte. 1 quilo, gente, é exatamente igual, tá, a 9,8 newtons, tá? E aí, eu vou descobrir a força de cada saco de cimento, para aí eu fazer o cálculo final de quantos sacos de cimento eu consigo levantar com essa força, que essa força foi a força que o motociclista bateu no muro, certo? É a força que o capacete suportou, tá? Ou seja, 1 quilo é igual a 9,8 newtons. Cada saco de cimento é de 50 quilos. Ou seja, qual é a força de cada saco de cimento? É a regrinha de 3, tá? Regrinha de 3 é importantíssimo vocês saberem, hein? Multiplique em cruz. Ah, professora, não sou bom da regrinha de 3. Tá bom, então. A professora vai fazer diferente, ó. 1 quilo é igual a 9,8 newtons. Se um saco de cimento é 50 quilos, eu multiplico por 9,8, para eu saber a força de cada saco de cimento, tá? A força de cada saco de cimento, eu vou colocar aqui força S cimento, tá? Força de cada saco de cimento vai ser igual a, aproximadamente, tá? 490,3 newtons. Nossa, professora, que exercício difícil, né? Vamos lá, segunda parte agora do exercício. Número de sacos que eu preciso descobrir que essa força aqui suporta, tá? Que ela levanta. Igual a força dividido pela força do saco de cimento. O número de sacos vai ser igual a 8.000 dividido por 490,3. Ou seja, 8.000 dividido por 490,3, 16,3, tá? Mas eu vou arredondar. 16,3 é 16 sacos de cimento. Ou seja, essa força aqui que o capacete suporta, né? Que a gente consegue levantar 16 sacos de cimento, gente. 16 sacos de cimento vezes 50 quilos que tem cada saco de cimento, a gente não, né? Conseguiríamos levantar 800 quilos, gente. 800 quilos de cimento com essa força. Olha só o impacto do capacete com o muro. Essa colisão do capacete com o muro, tá?
Bom, o exercício 10 a professora não vai fazer, mas vou orientá-los. Então, vocês printem a tela rapidinho. A professora vai resolver, ou melhor, vai orientar o exercício 10, tá? Vou apagar, tá bom, gente? Então, gente, continuando agora o exercício 10. O exercício 10 a professora vai orientá-los, tá? Não vou resolver o exercício, porém vou orientá-los, ok? Então, vamos lá, ó. 2 patinadores de massas iguais. Então, eu tenho 2 patinadores. O patinador 1 e o patinador 2, tá? De massas iguais a 60 quilos e 80 quilos. Eu vou chamar M1 e M2. M1 é o primeiro patinador e M2 é o segundo patinador, tá? O primeiro patinador tem 60 quilos, o segundo patinador tem 80 quilos. Inicialmente em repouso, ou seja, inicialmente esses patinadores, eles estão em repouso. Então, a velocidade deles é igual a 0. Velocidade do patinador 1 é velocidade do patinador 2, tá? E aí, eles estão em repouso sobre uma pista de gelo lisa e livre de atritos. E eles vão se empurrar mutuamente, no mesmo tempo, eles se empurram, tá? Ou seja, essas informações, gente, é antes da colisão, certo? Então, eu tenho essas informações aqui, antes da colisão, tá? E aí, eles vão se empurrar e eles se colidem, certo? O patinador 1, que tem 60 quilos, que é a massa dele, ele se move para a esquerda. E ele se move a uma velocidade, vou chamar a velocidade 1, tá? Ele se move a uma velocidade de 3 metros por segundo. Após o empurrão. Qual é a velocidade adquirida pelo segundo patinador? Ou seja, a massa do segundo patinador é igual a 80 quilos. E qual vai ser a velocidade desse segundo patinador aqui, ó? Então, aqui, ó, é depois da colisão. Depois da colisão, tá? Como que vocês vão fazer esse cálculo? A gente vai fazer o cálculo da quantidade de movimento antes da colisão, que é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Ou seja, a gente vai pegar todos esses valores e vai fazer o seguinte, ó. Massa do primeiro patinador vezes a velocidade. Quantidade de movimento, gente, ó. Quantidade de movimento não é massa vezes velocidade? Então, antes da colisão, eu vou pegar a massa e a velocidade desse primeiro patinador, vou multiplicar, e vou somar com a massa e com a velocidade, multiplicar com a velocidade do segundo patinador. Lembrem-se que esses dois caras aqui são 0, hein, a velocidade deles, antes da colisão. E depois da colisão, vou pegar a massa do primeiro patinador e multiplicar com a velocidade dele, após o empurrão, tá aqui. Vou somar com a massa deste segundo patinador e vou descobrir essa velocidade aqui, ou seja, eu tenho todas essas informações, eu vou descobrir este cara aqui, certo, gente? Bom, então é isso, resolvam os exercícios, tá? Não é difícil, esse exercício é trabalhoso, mas se vocês prestarem atenção, vocês conseguem resolver certinho, sem erro, tá bom? Só prestem atenção nas informações e no que tá pedindo. O exercício 11, gente, é um exercício que fala sobre algumas colisões, né? Que a gente também viu esse conteúdo com colisão elástica, colisão parcialmente elástica e colisão inelástica, tá? Então, vocês vejam aí, a questão 11, vocês voltem lá no conteúdo sobre colisões, dão uma lida para responder a questão 11. Certo, gente? Então é isso, tá bom? Tchau, tchau. Qualquer dúvida me chama no chat. Tchau, gente.